Bem-vindos ao Examinador BR. Aqui neste vídeo vamos falar um pouco sobre a carreira política de Jair Messias Bolsonaro. Por favor, não esqueçam de dar o like, comentar, se inscrever e compartilhar. O Jair Messias Bolsonaro nasceu em 21 de março de 1955. Ele é natural de Glicério, São Paulo. Bolsonaro serviu como militar do Exército Brasileiro por cerca de 15 anos e ingressou nas Forças Armadas em 1973, e ao longo de sua carreira militar alcançou o posto de capitão. Ele deixou a carreira militar em 1988 para ingressar na política. Foi eleito vereador e posteriormente deputado federal pelo Rio de Janeiro em 1991, e manteve-se no cargo até a eleição presidencial de 2018, quando se licenciou para assumir a presidência. Jair Bolsonaro é pai de Flávio Bolsonaro, que é senador, de Carlos Bolsonaro, que é vereador no Rio de Janeiro, e de Eduardo Bolsonaro, que é deputado federal. Estes são os filhos com sua primeira esposa. O ex-presidente também tem um quarto filho homem, o Jair Renan, que foi fruto de um relacionamento com Ana Cristina Siqueira Vale. Ele também é pai de uma filha, a Laura, que teve com a sua atual mulher, a ex-primeira-dama, Michele Bolsonaro. Bolsonaro concorreu à eleição presidencial pelo Partido Social Liberal, o antigo PSL, atual União Brasil. Ele venceu o segundo turno das eleições presidenciais com 55,13% dos votos válidos, e obteve 57.797.847 votos no total. Durante os seus 27 anos de mandato como parlamentar na Câmara dos Deputados, Jair Bolsonaro teve um histórico de aprovação de apenas 2 projetos de lei, dentre os 170 apresentados. A baixa taxa de aprovação é atribuída em grande parte à qualidade questionável de alguns dos projetos propostos. Dos projetos apresentados, 2 se destacaram e se tornaram leis. O primeiro tratava-se de uma proposta que ampliava a isenção do imposto sobre produtos industrializados para bens de informática. E o segundo referia-se à autorização do uso da conhecida pílula do câncer, a fosfetanolamina sintética. Sua campanha eleitoral foi marcada por uma abordagem polêmica e com forte apelo nas redes sociais. Ele se apresentou como um candidato antissistema, porém no decorrer do seu mandato ele fez mais parte do sistema do que o próprio sistema. Também mostrava estar alinhado com pautas conservadoras e de direita, seguindo o mesmo velho manual de todo político. E sua campanha focou em questões de segurança pública, combate à corrupção e liberalização da economia. Bolsonaro era de direita? Bolsonaro inicialmente direcionava sua atenção para questões que favoreciam o seu círculo militar, como benefícios, aumento salarial e pensões. Ele, surpreendentemente, já chegou a elogiar publicamente a deputada já naquela época declaradamente de esquerda, Luísa Erundina, que hoje é do PSOL. Mas à medida que sua projeção nacional crescia, os interesses corporativos das Forças Armadas recuavam em suas prioridades. Além disso, Bolsonaro já manifestou apoio a Lula em 1994 e 2002, isso sem mencionar que Bolsonaro votou e militou contra o Plano Real, contra a quebra dos monopólios do petróleo e das telecomunicações, e contra as reformas administrativa e da Previdência, que buscavam dar racionalidade às contas públicas. Por último, Bolsonaro hoje em suas redes é ferozmente contra o aborto, mas na realidade já considerou a prática quando estava para ter seu filho Jair Renan, o 04. E esse grande defensor da vida e dos costumes, nosso presidente, já pensou bem diferente. Ele, numa entrevista em 2000, à revista Isto É, Gente, quando questionado a respeito do aborto, disse que o aborto tem que ser uma decisão do casal. E depois completou: eu já vivi essa situação. Passei para a companheira. E a decisão dela foi manter. E aí ele aponta para uma fotografia na parede. E ele tá ali, ó. Era o filho dele, o 04, Jair Renan, então com... Em que fase estava o Brasil quando Bolsonaro assumiu? A vitória de Jair Bolsonaro na disputa presidencial pode ser relacionada com os seguintes fatos: o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. O impeachment de Dilma Rousseff, em 2016, gerou um cenário político turbulento no Brasil, com uma grande polarização entre os partidos de esquerda e de direita. A crise política e econômica resultante contribuiu para a desilusão de uma parcela significativa da população com a política tradicional e abriu espaço para candidatos antissistema, como Bolsonaro.
que se posicionava como um outsider e crítico do governo anterior. A Lava Jato. A Operação Lava Jato, que expôs uma extensa rede de corrupção envolvendo políticos, empresários e empreiteiras no Brasil, teve um impacto profundo na percepção pública da classe política. O escândalo minou a confiança nas instituições políticas, o que beneficiou candidatos que se apresentavam como defensores da moralidade e da luta contra a corrupção, como foi o caso de Bolsonaro. Lula preso. A prisão do atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em 2018, após ser condenado por corrupção e lavagem de dinheiro no âmbito da Lava Jato, teve um impacto significativo no cenário político brasileiro. Lula era um dos principais líderes da esquerda e tinha grande popularidade entre os eleitores mais pobres. Sua ausência na disputa presidencial abriu espaço para outros candidatos de centro-esquerda, enfraquecendo a coesão do campo político oposto a Bolsonaro e facilitando sua ascensão. Movimentos e manifestações de direita. Durante os anos que antecederam as eleições de 2018, houve um aumento significativo nos movimentos e manifestações de direita no Brasil, com pautas que iam desde críticas à corrupção até posicionamentos conservadores em relação a questões sociais e culturais. Esses grupos, muitas vezes organizados nas redes sociais, mobilizaram um eleitorado que se identificava com as ideias e propostas de Bolsonaro, contribuindo para sua campanha e fortalecendo sua base de apoio. Os ataques constantes da mídia contra Bolsonaro também influenciaram sua vitória na disputa presidencial. Bolsonaro capitalizou o sentimento de desconfiança e insatisfação de parte da população em relação à mídia tradicional, retratando-se como vítima de um suposto viés e ataques por parte dos principais veículos de comunicação. Essa estratégia ressoou com eleitores que se sentiam marginalizados ou ignorados pela imprensa tradicional, gerando uma dinâmica de apoio à sua candidatura como uma forma de protesto contra o que viam como parcialidade da mídia. Os ataques da imprensa contra Bolsonaro, muitas vezes vistos como uma tentativa de deslegitimar sua candidatura, reforçaram sua imagem de outsider e opositor do sistema. Para a parte do eleitorado, especialmente aqueles desiludidos com a política tradicional, esses ataques foram interpretados como prova de que Bolsonaro representava uma verdadeira mudança em relação ao status quo político, fortalecendo seu apelo como candidato. Já sua base de apoio acabou se mobilizando e fomentaram um sentimento de solidariedade e defesa do candidato contra o que era percebido como ataques injustos e difamação. Isso fortaleceu o comprometimento dos eleitores com sua candidatura e impulsionou sua campanha, especialmente nas redes sociais e em espaços onde a mídia tradicional tem menos influência. Eleito. Devido a um atentado ocorrido em 6 de setembro de 2018, Bolsonaro ficou internado por algumas semanas após ser esfaqueado por Adélio Bispo durante um evento de campanha em Juiz de Fora, Minas Gerais. Esse incidente impactou a dinâmica da campanha e o afastou de compromissos tradicionais de uma campanha presidencial, como a participação em debates. Jair Bolsonaro foi o 38º presidente do Brasil, assumindo o cargo em 1º de janeiro de 2019. Sua vitória representava uma mudança significativa na política brasileira, refletindo o desejo de uma parcela do eleitorado por mudanças e novas abordagens na condução do país. Como presidente, Bolsonaro teria que enfrentar diversos desafios, como a queda do PIB, o rombo nas contas públicas e a alta na taxa de desemprego. Essas questões exigiriam um esforço para equilibrar as finanças públicas e impulsionar o emprego e o crescimento econômico no Brasil. Além disso, durante os 3 anos anteriores ao seu mandato, os investimentos na área da saúde haviam diminuído, agravando os desafios no sistema de saúde do país. Outro desafio era a má qualidade de ensino nas escolas brasileiras, demandando ações para sua melhoria. Covid-19. A relação entre o ex-presidente Jair Bolsonaro e sua má gestão durante a pandemia da Covid-19 é marcada por uma série de decisões e ações que contribuíram para agravar a crise sanitária no Brasil. Omissão na aquisição das vacinas da Pfizer. Bolsonaro demorou em firmar contratos para a aquisição de vacinas da Pfizer. Sua hesitação e desconfiança em relação às vacinas era aliada a disputas políticas e ideológicas, o que resultou em atrasos significativos na imunização da população brasileira. A vacina, uma vez certificada pela Anvisa, vai ser extensiva a todos que queiram tomá-la. Eu não vou tomar. Alguns falam que estou dando um péssimo exemplo. Ô, imbecil!
Nós fizemos uma análise que estimou que especificamente o atraso na compra das vacinas da Pfizer e da Coronavac resultou em 95.500 mortes. E logo depois, outros pesquisadores, usando um método, com toda tranquilidade para dizer isso, inclusive mais robusto do que o nosso, porque eles analisaram os dados, não especificamente dessas vacinas, mas o ritmo da campanha de vacinação que teria sido caso tivéssemos adquiridos, e eles estimaram 145 mil mortes, especificamente pela falta de aquisição de vacinas tempestivamente pelo governo federal. Falas comprometedoras desestimulando medidas de proteção. O presidente frequentemente minimizou a gravidade da pandemia e desencorajou medidas de prevenção, como o uso de máscaras e o distanciamento social. Suas declarações contraditórias e desacreditadas por especialistas contribuíram para a disseminação de desinformação e para uma resposta ineficaz ao controle da Covid-19. Bolsonaro frequentemente participou de eventos públicos sem usar máscara e incentivou aglomerações, desrespeitando as recomendações das autoridades de saúde. Indicações de remédios sem eficácia comprovada. Bolsonaro defendeu repetidamente o uso de medicamentos como hidroxicloroquina, cloroquina, ivermectina, azitromicina e doxiciclina como tratamento precoce para a Covid-19, apesar da falta de evidências científicas sólidas que comprovassem sua eficácia. Às 17 horas tomei mais um comprimido e amanhã tomarei mais um. E deixo bem claro para vocês, é um testemunho meu. Como o doutor Calil falou em São Paulo, quando lá atrás, acho que uns 2 meses aproximadamente, ele foi acometido do vírus e declarou que tomou, por ocasião do seu tratamento, a hidroxicloroquina. E eu tomei, e deu certo, estou muito bem. Estou tomando aqui a 3ª dose da hidroxicloroquina. Estou me sentindo muito bem. Estava mais ou menos domingo, mal segunda-feira. Hoje, terça, estou muito melhor do que sábado. Então, com toda certeza, né? Está dando certo. A vacina ainda é uma interrogação. Quando você proíbe as pessoas a fazer o tratamento inicial porque não tem um remédio comprovado cientificamente, eu perguntaria para vocês, a Coronavac, a vacina está comprovada cientificamente? Interrupção do auxílio emergencial. O auxílio emergencial foi uma medida crucial para mitigar os impactos econômicos da pandemia sobre os mais pobres. No entanto, Bolsonaro interrompeu o programa antes que a crise estivesse controlada, deixando milhões de brasileiros em situação de vulnerabilidade sem o suporte financeiro necessário para enfrentar a crise. O pagamento do auxílio emergencial foi interrompido em janeiro de 2021 e só foi retomado em abril do mesmo ano, ou seja, beneficiários passaram 3 meses sem a ajuda do governo. Polêmicas como deputado. Bolsonaro tinha o costume de gerar polêmicas, defendia o fechamento temporário do Congresso Nacional e o retorno da ditadura militar. Ele também cultivava declarações de cunho machista, racista e homofóbico. Suas declarações provocativas sempre foram amplamente divulgadas pela imprensa, isso contribuiu para sua crescente notoriedade. Um dia, durante uma discussão sobre maioridade penal com a deputada Maria do Rosário, que o chamou de estuprador, Bolsonaro disse: "Jamais estupraria você porque você não merece." Já em 2019, quando ainda presidente, Bolsonaro foi condenado a pagar uma indenização de R$20 mil e a pedir desculpas para Maria do Rosário. Eu sou estuprador agora. Olha, jamais estuprar você porque você não merece. Olha, eu espero que não. Eu te dou outra. Dá que 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 eu te dou outra. Mas o que é isso? Você me chamou de estuprador? Você me chamou de estuprador? Você é moral. Tá, vagabunda? O que é isso aqui? O que é isso aqui? O que é isso aqui? Desequilibrado! O que é isso? Desequilibrado? Temos ainda o famoso caso do então chamado Kit Gay. Quando em um vídeo então na época deputado, Jair Bolsonaro, denunciava o PT pela criação e distribuição de uma cartilha chamada Aparelho Sexual e Si em escolas para crianças. A oposição batizou o material de Kit Gay. Em 2022, o Tribunal Superior Eleitoral decidiu multar o ex-presidente Jair Bolsonaro em R$20 mil, alegando que o conteúdo do vídeo se tratava de fake news.
Entre outras coisas, por exemplo, um menino pode gostar de outro menino e uma menina pode gostar de outra menina? Tá na cara que para o historiador, né? Não o Vila, mas quem fez esse livro aqui, que chama esse livro aqui? Todo ele é uma coletânea de absurdos que estimula precocemente as crianças a se interessarem por sexo. E no meu entender, isso é uma porta aberta para a também. Olha aqui, ó. Transar como funciona. Enfia o dedo aqui. Ensina para o teu filho de 6 anos de idade, ou para tua filha de 6 anos, enfia o dedo aqui. E para onde é que vai isso aqui? Como eu disse aqui, no Plano Nacional de Promoção e Cidadania LGBT. Usam o público LGBT para difundir nas escolas questões que os pais não querem para os seus filhos. Diz aqui, no item 1.4.6, distribuição de livros para as bibliotecas escolares com a temática diversidade sexual para o público infanto-juvenil. Entre outros livros, esses aqui, ó. Vamos falar sobre ele. Isso aqui é um menino. Isso aqui fica dentro das bibliotecas. E quem não recorda da cusparada que o deputado Jean Willis deu em Bolsonaro? O deputado Jean Willis do PSOL do Rio de Janeiro votou não, totalizando 88 votos. Tivemos também um infeliz episódio da sua declaração racista sobre os quilombolas, onde ele usa o termo arroba para se referir ao peso de um quilombola. O termo arroba foi historicamente usado como uma unidade de medida para pesar escravos durante o período colonial no Brasil. A sua utilização remete à desumanização e à mercantilização das pessoas escravizadas. Nosso país. Isso aqui é só reserva indígena. Está faltando quilombolas, é outra brincadeira. Eu fui num quilombola em Eldorado Paulista. Olha, o afrodescendente mais leve lá pesava 7 arrobas. Não fazem nada. Eu acho que nem para procriadores serve mais. Mais de R$1 bilhão por ano gastado com eles. Bolsonaro também já homenageou o torturador. Quem não se lembra dele exaltando o coronel Carlos Brilhante Ustra na época do impeachment da ex-presidente Dilma? Perderam em 64. Perderam agora em 2016. Pela família e pela inocência das crianças em sala de aula que o PT nunca teve. Contra o comunismo, pela nossa liberdade. Contra o Fórum de São Paulo, pela memória do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, o pavor de Dilma Rousseff. Como vota, deputado? Pelo Exército de Caxias, pelas nossas Forças Armadas. Polêmicas como o presidente e ex-presidente. Aviso. Todas as polêmicas, acusações e investigações mencionadas a seguir relacionadas a Jair Bolsonaro foram fundamentadas em notícias disponíveis na internet. Todas as fontes utilizadas estão disponíveis na descrição do vídeo. Orçamento secreto. Bolsonaro formalizou a corrupção através do orçamento secreto, que foi uma mudança no modo como o dinheiro público é usado, tornando o processo menos transparente, sem uma prestação de contas clara, e muito mais sujeito a esquemas de corrupção. Bolsonaro e sua família teriam comprado imóveis com dinheiro vivo. Por que isso é um problema? Transações em dinheiro vivo são menos rastreáveis, e pessoas mal intencionadas costumam fazer isto para lavar dinheiro ou ocultar patrimônio. A ocultação de patrimônio ocorre quando alguém tenta esconder seus ativos ou propriedades para evitar que sejam descobertos por autoridades fiscais e judiciais. Também temos o famoso caso da rachadinha no gabinete de seu filho Flávio Bolsonaro, que é acusado de desviar parte do salário dos seus assessores fantasmas. Flávio foi denunciado pelos crimes de organização criminosa, lavagem de dinheiro, apropriação indébita e peculato. Ainda nesse assunto de desvio de recursos públicos, Michele Bolsonaro, ex-primeira-dama, teria recebido cheques de Queiroz que somados chegam perto da casa de R$100 mil. Queiroz é o mesmo assessor envolvido nos esquemas de rachadinha no gabinete de Flávio Bolsonaro. Ameaça de agressão a jornalista. Ao ser questionado sobre o porquê sua esposa Michele recebeu R$89 mil de Fabrício Queiroz, Bolsonaro diz que gostaria de encher a boca do repórter com uma porrada. Interferência na Polícia Federal. Sérgio Moro,
que foi juiz da Lava Jato e ministro da Justiça no governo Bolsonaro, teve de deixar seu cargo pois Bolsonaro não o deixava atuar livremente. Ele almejava obter acesso a informações confidenciais e remover algumas pessoas de seus cargos para substituí-las por indivíduos de sua confiança, interferindo politicamente. Dinheiro na cueca. Bolsonaro admite ter encerrado a Lava Jato e afirma que não há corrupção em seu governo, marcando um retrocesso significativo no combate à corrupção. Neste mesmo período, o caso notório do senador aliado de Bolsonaro e vice-líder do governo, Chico Rodrigues, veio à tona. Rodrigues foi pego escondendo R$30 mil em sua cueca durante uma operação que investigava desvios de verbas públicas destinadas ao combate ao coronavírus em Roraima, onde ele próprio estava sob investigação. O caso da BIM Paralela. Há uma investigação que mira uma suposta instrumentalização da Agência Brasileira de Inteligência durante o governo de Bolsonaro, que aponta que o órgão teria servido a pelo menos 2 filhos do ex-presidente, Flávio Bolsonaro e Jair Renan Bolsonaro. Eles teriam interferido em investigações fornecendo dados para municiar seus advogados em processos. Através da BIM Paralela também monitoravam seus aliados e opositores com um software espião israelense, o Firstmile. Corrupção no MEC. O ex-ministro da Educação Milton Ribeiro tinha um gabinete paralelo dentro do ministério, no qual ele era assessorado por 2 pastores que atuavam na distribuição de verbas federais destinadas à educação do país, mesmo sem terem vínculo com o MEC e com o governo federal. O ministro Milton Ribeiro afirmou em conversa gravada que priorizava a liberação de verbas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação para as prefeituras que tinham pedidos negociados pelos pastores. Pastores estes que negociavam os recursos de maneira mais rápida em troca de dinheiro, ouro ou compra de Bíblias. Bolsonaro coloca Ciro Nogueira como ministro-chefe da Casa Civil. O ministro da Casa Civil é aquele que tem a função de ajudar o governo a gerenciar e integrar todas as suas funções, e Bolsonaro decidiu confiar este cargo a Ciro Nogueira, representante do Centrão. Ele é alvo de inquéritos no Supremo Tribunal Federal, referentes a casos da Operação Lava Jato. Dentre as acusações de crimes cometidos por Ciro Nogueira está o recebimento de R$7,3 milhões em vantagens indevidas da Odebrecht. Foi atribuído a ele a prática dos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Também foi denunciado pelo Ministério Público Federal por obstruir investigações sobre uma suposta organização criminosa composta por membros do Partido Progressista. O caso da vacina Covaxin. Há suspeitas sobre supostas irregularidades na aquisição de doses da vacina Covaxin, o que estava sendo investigado pela CPI da Covid. As suspeitas que estão ligadas à compra da Covaxin são o preço elevado, falta de aprovação, suposta pressão para acelerar o contrato e suspeitas sobre a empresa ligada à intermediária. Bolsonaro foi avisado do que estava acontecendo e nada fez, assim prevaricou. Sigilo de 100 anos. Tudo que era comprometedor ao ex-presidente de interesse nacional ele colocava o sigilo de 100 anos, como por exemplo, sua carteira de vacinação, gastos com o cartão corporativo, a participação de Eduardo Pazuello em ato político, visita de pastores a Bolsonaro, aqueles do caso do MEC, investigação das rachadinhas de Flávio Bolsonaro e entre outros. Ricardo Salles, ex-ministro do Meio Ambiente. Os ministérios do governo Bolsonaro sempre tinham alguma polêmica. Dessa vez a pasta do Meio Ambiente também teve a sua quando Ricardo Salles se tornou alvo de investigação criminal por suposta atuação ilegal em favor de madeireiros. Caso Val do Açaí. Val do Açaí foi funcionária fantasma do gabinete de Jair Bolsonaro enquanto ele era deputado. Mais um caso de rachadinha na família. Val sacou quase 84% do salário que recebeu ao longo dos 15 anos, mais de R$238 mil. Os saques eram fracionados, o que indicaria uma tentativa de burlar órgãos de controle. Durante um depoimento, Val não soube explicar nem a dinâmica do gabinete do então deputado Jair Bolsonaro, apesar do longo tempo como funcionária da Câmara. Disse que tratava diretamente com Bolsonaro, mas apenas por telefone. Enfim, ela nunca nem compareceu no gabinete para trabalhar. Indicação de Augusto Aras para a Procuradoria-Geral da República. Augusto Aras foi Procurador-Geral da República no governo Bolsonaro, mais conhecido como engavetador. Ele arquivava ações contra o presidente. Foram cerca de 104 pedidos de investigação contra Bolsonaro arquivados.
Chefiado por Aras, o Ministério Público Federal extinguiu a Operação Lava Jato em 1º de fevereiro de 2021. Indicação de Cássio Nunes ao STF. Escolha duramente criticada visto que Cássio Nunes nunca foi alinhado a pautas conservadoras. Bolsonaro indica sinalizando uma aliança com o Centrão. COAF e a paralisação das investigações. Em defesa, Flávio Bolsonaro contestou o compartilhamento de informações financeiras sem autorização judicial feito pela COAF, e Dias Toffoli, ministro do STF, decide então paralisar todas as investigações iniciadas a partir de dados do COAF, o que afetou em cheio processos relacionados à lavagem de dinheiro por organizações criminosas. O caso ainda tem relação com as rachadinhas de Flávio, já que foi a COAF que identificou as movimentações suspeitas dele e de outros políticos. Vazamento de dados sigilosos da Polícia Federal. Bolsonaro divulgou nas redes sociais a íntegra de um inquérito da Polícia Federal que apurava um suposto ataque ao sistema interno do TSE, mas que não representou risco nenhum às eleições. Porém, era um inquérito sigiloso. Este é o problema. Ataque às urnas e milícias digitais. Bolsonaro e aliados constantemente faziam divulgação de notícias fraudulentas, ofensas e ameaças a ministros do Supremo Tribunal Federal. Uso político do 7 de setembro. Bolsonaro usou a seu favor a comemoração do 7 de setembro de 2022, durante o período de campanha eleitoral, para obter vantagem indevida em relação a seus adversários, o que foi categorizado pela oposição como propaganda eleitoral antecipada. Interferência na investigação do MEC. Lembram daquele caso de corrupção no MEC envolvendo o ex-ministro Milton Ribeiro e os pastores? Dias antes do pedido de prisão do ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro disse à sua filha em ligação gravada que recebeu um telefonema do presidente, e que Bolsonaro lhe disse que tinha o pressentimento de que a Polícia Federal faria busca e apreensão na casa dele. As joias. Durante seu mandato presidencial, Bolsonaro foi presenteado com algumas joias durante compromissos oficiais na Arábia Saudita, e estaria envolvido em um esquema ilegal de venda desses presentes. De acordo com a Polícia Federal, o dinheiro obtido com essas vendas seria direcionado ao próprio Bolsonaro. As autoridades estão investigando crimes de peculato e lavagem de capitais. Pela lei, qualquer bem com valor superior a $1.000 precisa ser declarado à Receita Federal ao entrar no país. Por se tratar de um presente oficial, nesse caso seria declarado patrimônio da União e não de Bolsonaro. O 8 de janeiro. O ocorrido foi bem recente e acho que dispensa apresentações, mas, para quem chegou no Brasil agora eu explico. Bolsonaristas invadiram o STF, o Congresso e o Palácio do Planalto pois estavam revoltadíssimos com a vitória de Lula nas eleições de 2022. Atacaram bens públicos, quebraram, alagaram salas, cagaram em mesas e no final um monte de patriota foi algemado, e tem processo correndo na justiça até hoje e alguns já até foram condenados. Dentro deste tema está rolando a CPI do 8 de janeiro que está apurando ainda mais fatos e procurando todos os envolvidos. Bolsonaro queria dar um golpe de Estado. Depois da minuta do golpe e da reunião com mais de 1 hora de gravação que comprovam as intenções de Bolsonaro, em ato de manifestação recente na Paulista, Bolsonaro confessa ter conhecimento da minuta, o que até então não tinha feito. Bolsonaro se torna inelegível. Bolsonaro fica inelegível até 2030. Ficou reconhecida a prática de abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação durante uma reunião realizada no Palácio da Alvorada com embaixadores estrangeiros no dia 18 de julho de 2022. A CPI da Lava Toga. Por fim, mas não menos importante, ocorreu o rompimento da CPI da Lava Toga, cujo propósito era investigar desvios operacionais, má conduta e violações éticas por parte de membros do STF e de tribunais superiores do país. No entanto, a CPI não se concretizou, pois, mesmo com todas as assinaturas necessárias para sua instauração, 2 senadores retiraram seus apoios a pedido de Flávio Bolsonaro. Ele contatava os senadores de forma insistente e autoritária, instruindo-os a retirar suas assinaturas para impedir a realização da CPI. Qual o motivo por trás disso? Eu digo, Flávio tinha um acordo com Dias Toffoli para paralisar as investigações da COAF, o que favorecia ele no caso das rachadinhas. Em troca, Flávio comprometeu-se a garantir que a CPI da Lava Toga não fosse instaurada. Este é um resumo dos eventos. Para quem quiser averiguar,
Disponibilizei os links das fontes utilizadas na descrição do vídeo. É importante ressaltar que as polêmicas abordadas neste vídeo relacionadas a Bolsonaro não são todas, mas representam uma seleção do que pude reunir para compor este conteúdo. É isso, não esqueçam de curtir o vídeo e comentar o que acharam. Em breve, farei um vídeo desse com o Lula também. Me digam que outras figuras políticas vocês gostariam de ver aqui? Até a próxima!